Olá, bem-vindos à nossa nave, a mais uma viagem na nossa nave, que hoje promete ser uma nave bem doce, porque temos aqui connosco a Tamar do Mel da Deusa para nos falar e para nos trazer mais consciência sobre sexualidade, que é um tema tão necessário. Sexualidade, emoções e relações, não é, Tamar? Obrigada. Sem dúvida, e muito obrigada também a ti por abrir este espaço de consciência, não só em todas as áreas do holístico, mas como nesta, que muitas vezes fica esquecido. Eu no sábado estive no Congresso da Felicidade da nossa querida Ana Pedroso e foi assim, essa cena, não é? Burburinho sem parar, porque é um tema que desperta curiosidade, mas ao mesmo tempo muito desconforto. Tamar, porquê é que é tão desconfortável ainda falar, pensar, refletir e partilhar sobre sexualidade? Em primeiro lugar, porque é tabu para todos nós. Antigamente, e estamos a falar até à época do final do Neolítico, as comunidades que ainda não eram agrárias, a malta celebrava o corpo e celebrava a energia sexual com toda a naturalidade, inclusive com reverência. Exato. E é daí que vem muito toda a tradição da sexualidade sagrada, que é esta noção de que sim, há uma energia, há um corpo, matéria que é sagrado, mas ao mesmo tempo é muito natural e até podemos brincar um bocadinho com o profano, ou seja, quebrar algumas regras, mergulhar mais no mistério, na surpresa, no não saber bem o que é que vem. E essa dimensão foi toda cortada e, portanto, foi-nos dito que é feio, que é sujo, que não se fala, que é pecado. Um conjunto inteiro de regras. Mas há outra coisa, eu acho que nós temos muito que sair desta coisa que não se fala porque é tabu. Sobretudo para nós mulheres. Não há memórias tchanã, cósmicas, não é? Ninguém pensa que vai para a nave e descola quando vai para a cama. Quer dizer, ninguém, não é bem assim, mas muitas e muitas mulheres. E, portanto, porque carga d'água é que quereria fazer, estudar mais acerca de uma atividade que não lhe traz boas experiências. Entendes? Sim. A grande questão é esta. É por isso que temos aqui este caldinho ótimo. A sociedade diz que é para não falar, eu própria acho que... Então, está As tudo experiências perfeito. que tive e aquilo que eu aprendi também não Não são me nada. motivam. Exatamente, então nem vou tocar nesse assunto. Não é? Ou seja, a sexualidade quase, eu diria que para muita gente, ou para muitas mulheres, nem está muito associada ao prazer pleno, ao prazer de viver, à alegria, à exploração da vida, do próprio corpo, dos sentidos. Não é? É uma coisa quase mecânica, performática, e é incomodativo falar nisto, mas é importante. E é importante também, porque repara, público como o nosso, que já tem trabalho feito, e desde já os meus parabéns a esta malta toda que está sem dúvida a partir pedra. Nessa busca, não é? Nos condicionamentos todos, porque é precisamente como tu dizes, quando nós não temos o prazer na cama, nós vamos corroendo o prazer da vida, o entusiasmo, a pica ao acordar de manhã para dizer, caramba, eu quero hoje construir um bocadinho mais a vida que eu sonho, que eu sei que é possível. E desfrutá-la. Não é? E portanto, uma coisa não anda sem a outra, e é por isso que a sexualidade consciente fala muito disto. Há que nós trabalharmos as nossas crenças, ir lá ver o que é que os meus pensamentos, embora eu até já ande a ver coisas de desenvolvimento pessoal e a aplicar, mas no tópico sexualidade, tendo em conta que ele está tão numa gaveta que mal se abre, eu tenho que ir lá com as ferramentas que tenho e outras específicas da sexualidade consciente para trabalhar essas crenças. Depois as emoções e depois finalmente também trabalhar a partir do corpo toda a tensão e bloqueio que se gera precisamente por este caldinho de não penso coisas boas, não sinto coisas boas e, portanto, o corpo absorve tudo isso. Portanto, esta questão psicossomática na sexualidade é extremamente importante, até porque às vezes as experiências traumáticas, e acho que podemos falar de trauma, não é?
as experiências que às vezes se revelam traumáticas começam muito cedo. Até às vezes nos próprios processos iniciáticos da vida que deviam de ser prazerosos e maravilhosos, como a primeira menstruação, a primeira relação sexual, o parto, a menopausa. Fala-me um bocadinho destes traumas que não deviam acontecer, não é? Devia de ser portais de expansão e não portais de contração. Estás-me a fazer uma ótima pergunta, porque assim eu enquadro também esta perspectiva somática, não é? Que é, nós podemos ter trauma que ainda não chegou, ainda não se manifestou no corpo, mas que, por exemplo, tem a ver com refriar da minha vontade, com fechar o meu corpo erótico, não é? Muitas mulheres têm dificuldade em expressar a sua sensualidade. E isso tem a ver com coisas da infância, lá está, seja o que lhes foi dito, não é decente, não é assim que uma menina boa se comporta, não podes fazer isto está errado. E ainda assim, se ela fez, ou se não lhe disseram, até lhe deram, em termos de comunicação, até lhe deram incentivo para ela explorar, mas depois ela tem sentimentos negativos. Algo aconteceu. E muitas vezes é a linguagem corporal, um olhar, uma amiga que goza. Ou seja, nós temos que perceber que até podemos ter tido uma educação em que os pais não foram assim super repressivos, mas nós podemos ter interpretado outras fontes, vivências que nos trazem aqui emoções limitativas. E as mais limitativas na sexualidade são o medo, a culpa, não é? A culpa. Claro, a culpa, aquele clássico. Tão difícil. A culpa de sentir prazer, não é? A culpa de sentir prazer, a culpa de querer sexo, a culpa de ter feito. Por exemplo, porquê é que se consome tanto YouTube de coaches relacionais, sobretudo lá dos Estados Unidos e do Brasil, não é? Com o tema do, no dating, quando é que eu devo ir para a cama? O que é certo? É esperar pelo terceiro encontro? Posso ir logo para a cama? E depois aquilo está cheio de likes nos que dizem, tens que esperar, não entregues já o teu ouro. Então repara, não é? As crenças, Exato. O teu ouro, falo esperar, falo sofrer, se eles não se esforçam vais ser usada e descartada. Estamos em 2022 e fala-se assim, não é? Coaches relacionais profissionais. E depois há lá os comentários, não é? Que é, esperei, mas ainda assim... A coisa não Porque não aconteceu. Tem necessariamente a ver, mas o que acontece é isto, é, quer eu faça, quer não faça, eu vou sentir culpa, eu vou sentir medo, eu vou sentir vergonha, e depois a quarta, que é a raiva, que é a menos consensual nas mulheres, porque geralmente eu quando falo disto, medo, sim, culpa, sim, vergonha, sim, raiva, porquê? Porque é uma emoção que foi muito castrada na mulher. Não vais agora ter uma explosão, não vais agora ter uma postura mais agressiva, porque isso não é de mulher. Exato. Nos homens é aceitável. É um durão, macho, impôs-se, afirmou-se. Mulher está louca, desequilibrada, é uma conduta super reprovável. Então, este mix anda junto, crenças, pensamentos e emoções, mas não têm que derivar das mesmas experiências. Certo. Ok? E eu vou dar um exemplo meu, também para vermos que trauma não tem que ser grandes eventos, nem estas fases iniciáticas. Eu tinha 5 anos e eu estava naturalmente a brincar no chão, com as pernas abertas, toda eu ria e estava assim super expansiva, porque estava num ambiente muito familiar. A casa da minha avó era véspera de Natal, as prendas estavam a chegar, portanto, todo um contexto erótico, se queremos dizer, não é? E as crianças com 5 anos, elas são muito soltas nisto. A antecipação, a excitação, como eu sempre tinha estado, quer nos natais anteriores, quer noutros gatherings de família, não é? E o meu pai, pela primeira vez, nesta véspera de Natal, a páginas tantas olha para mim e diz, fecha as pernas,
Isso não é maneira de uma menina estar. Mas com um tom até fofinho, que o meu pai é assim super feminino, comparativamente com muitos pais da nossa geração. Supostamente ele estava a dar-me uma referência, um código. A vergonha que eu senti foi gigante. Eu não acedi a essa vergonha. Aliás, eu nem me lembro o que é que eu fiz. Eu só sei que a festa acabou ali. Percebi que nenhum outro adulto tinha interrompido nada, ou seja, aquilo que o meu pai estava a dizer era perfeitamente natural. Quem estava ali errada era eu. Então é importante isto, é nós, por vezes no trauma, nós percebemos logo que nos está a acontecer alguma coisa que nos estão a violar, outras vezes não, e vem aí que sou eu que tenho alguma coisa errada. E portanto eu agora até vou descruzar as pernas, sabe? Boa. Porque ando aqui neste exercício realmente, porque é isto. É isto, não é? A mulher, portanto, está cá incrustada. Então, quando eu digo que somaticamente nós temos que trabalhar, tem muito a ver com isto. Em primeiro lugar, tomar consciência. E muitas vezes o tomar consciência é uma simples conversa destas. E é por isso, lá está, que eu renovo o agradecimento por criar este espaço, porque tantas pessoas escutam e depois eu recebo muito, caiu-me uma ficha, agora percebi. Mas às vezes não. E às vezes é preciso irmos ao corpo, porque a cabeça, acerca destas conversas, depois também cria aqui umas zonas de conforto. Sim. Eu tenho isto, aconteceu-me isto, então eu não posso relacionar-me, etc. e tal. E no corpo, o corpo rasga isto tudo. No corpo já estás lá. E depois tens é que te reorganizar, lá está, a nível de pensamentos e crenças, porque elas começam a ser novas, mais construtivas, mais empoderadoras. E aqui tu andas muito mais aberta, receptiva, do que propriamente defensiva. E então é quando também tu começas a perceber o quão estas emoções condicionadas, elas são debilitantes e de facto perturbam todo o teu sistema. E perturbam também a forma como tu te relacionas contigo mesma, com o outro e com o mundo, não é? Às vezes nós fingimos só à sexualidade em si, ou à prática da sexualidade em si, mas tem a ver com as próprias dinâmicas relacionais, não é? Contudo, é incrível, porque também foi esse o meu caso. O primeiro ciclo de formações que eu fiz de sexualidade, eu tinha questões da minha intimidade, tinha questões dos meus relacionamentos, mas não foi isso que a energia trabalhou em mim. A energia trabalhou em mim o trabalho. Que de facto, naquela fase... A tua parte profissional. Sim, era o meu foco de maior descontentamento. Mas eu não falava disso porque estávamos precisamente em formações de sexualidade. O que é que o trabalho tem a ver com isto? E de repente o que a energia faz é... Ok, há aqui uma série de coisas, mas o que está agora aqui mais vivo e possivelmente a empatar-te mais é aquilo que tem que ser posto de parte. É aí que tu vais trabalhar-te. Porque uma coisa que eu sinto que acontece, que tu certamente também tens essa experiência, quando as pessoas tomam consciência que têm uma série de problemas, todos nós, é assim que começamos, não é? Claro. Com o desenvolvimento pessoal, fica assim uma aflição de como é que eu vou resolver tudo isto, porque isto é gigante, tanta coisa. E por onde é que eu começo? Então eu uso muito uma expressão que tu usaste, não é? Pelo que está mais vivo. É aquilo que te preocupa mais, que te consome. Ao fim e ao cabo, também pela lógica, é onde eu despendia mais do meu tempo. Eram 7, 8 horas por dia que eu tinha que estar ali. Não é? E então esta energia... Isso tem tudo a ver com a energia sexual, tem a ver com a energia sexual e com vital, o prazer. Que é o que precisamente foi eu entrar e dizer assim, espera, adaptar-me, porque afinal nem me tratam tão mal, sou reconhecida, tenho um bruto salário, tenho um cargo de direção... Eu não vou mais adaptar-me a isto. Porque isto não me faz feliz. E eu posso ser feliz. Eu ainda não sei como, mas eu posso ser feliz. Entendes? É esta mudança de chip. Em vez de me adaptar, e com todo o respeito, nós estamos numa situação, sobretudo agora, económica difícil. Claro, e com todo o não respeito se pode por todas mudar as escolhas. Assim os empregos, os trabalhos, claro. De repente. O que eu quero dizer é, se de facto isso perturba a tua vida, esta energia sexual, ela vai ajudar-te, inclusive, a criar as condições para que realmente possas ser feliz. E a felicidade não é só
cantar ao sol e etc. É também teres conforto financeiro e económico, não é? Exato. Então, esta é uma energia, como é geradora de vida, ela é uma energia co-criativa. E é por isso que ela não mente. Agora, nós temos é que fazer uma coisa gigante que é a entrega, a rendição. E é por isso que esta linguagem, ainda assim, da sexualidade consciente, apela mais às mulheres do que aos homens, mas os homens também têm aqui um grande benefício, não é? Que é trabalhar não só o seu lado feminino, como, inclusive no seu lado masculino, partirem para a ação no mundo, já conectados com os novos valores. Porque é a tal questão, já vibra completamente no seu sistema. E então, quando tu me falavas dos ritos iniciáticos da mulher e onde pode acontecer trauma, muitas vezes também vem disto, vem desta nossa educação para aceitar as autoridades. Porque o médico disse, então eu faço, eu não sinto, eu até, isto doeu-me, isto custou-me, eu não concordo, mas é o médico. Ou, não, eu não tenho vontade nenhuma, não ando numa fase sexual, mas é o marido e eu sei as implicações que podem haver, então eu faço. E o que está a acontecer em públicos como o nosso é, a energia está tão rápida, porque lá está, nós estamos a querer criar um novo mundo, então nós já estamos a atrair esse aceleramento, não é? O corpo manifesta somatizações. Infecções urinárias é super comum numa mulher que fez sexo ou quando não era o momento, ela simplesmente, o corpo ainda não estava preparado, porque de facto os preliminares na maioria das relações sexuais a dois duram muito pouco tempo, eu nem gosto de chamá-los preliminares, já é a ligação, já é a conexão. Houve aqui uma escolha de parceiro que já não é para ela, muitas vezes é o padrão antigo. Entende? E agora apontas para um tema que é transversal a muitas mulheres, que são as infecções urinárias de repetição, assim como as candidíases de repetição. E as candidíases, exatamente. Portanto, tudo isto são inflamações, e agora estamos aqui precisamente na tal zona mais bloqueada em termos da sexualidade, a pelvis. Estas recorrências vêm muito precisamente deste desalinhamento com a verdade do que é a energia sexual. E, portanto, a emoção é a raiva. E repara, vê lá se isto não faz sentido. Porque, precisamente, a mulher, a raiva, é a emoção que menos expressa, ou seja, põe para fora, interioriza, e o corpo fala pôr para fora. Exatamente. O corpo com a sua sabedoria infinita, sempre a proteger-nos, não é? Incrível. E eu aqui também não queria de todo, porque ultimamente sinto que há aí uma corrente, inclusive eu já recebi mensagens acerca disso, uma corrente que critica estar a pôr a culpa na mulher. Já basta tudo o que aconteceu na sexualidade à mulher e agora ainda estamos a dizer que ela atrai e somatiza doenças. Mas é assim... eu baseio-me em evidência, em estudos que dizem que isto é mesmo verdade. Eu própria, e sobretudo no livro que escrevi, O Mel da Deusa, conto lá a minha jornada com o fibromioma no útero, que de facto desapareceu. Não é? Quando a medicina convencional acha que não, ainda hoje, não é? Isto já foi há 12 anos, acha que não. Foi com este trabalho emocional. E foi precisamente no tópico profissão e relação. Que estavam aquém daquilo que realmente era para mim. Eram aceitáveis. Toda a gente... Que isto às vezes é complicado. É por isso que esta questão do trauma... Sim, podemos falar de trauma, mas não fiquemos só pelo trauma. Porque pessoas como eu, que de facto não têm traumas, o pai só disse para ela fechar as pernas, não sei o quê, és chefe de divisão, tens uma relação ótima, ele é todo giro, ele trata-te bem. Sim, mas isso é a minha base. Então eu vou ter que ficar na base e vou ter que ser super feliz com essa base. Se calhar sim, mas não, o meu projeto de alma mostrou-me que não era por ali. Não é, é mais e melhor. E é tão importante tu estares a trazer tudo o que eu sinto que está muitas vezes ocultado, não é? Essa expressão da raiva, isso é tão acertado, como estás a dizer. E muitas vezes as mulheres, eu estou a falar pelas mulheres porque também sou mulher, porque também já passei por isso, porque trabalho maioritariamente com mulheres. A nossa, muitas vezes, incapacidade ou não sabermos fazer melhor, ou de não colocar limites, de não saber dizer que não,
faz essa raiva realmente fortalecer-se dentro, não é? Porque não é expressada para fora, não é? Quando era tão simples de resolver como dizer, olha, não me apetece, ou olha, esta relação já não me serve, ou este trabalho, ou, não é? Exatamente, exatamente. E a outra questão também é o corpo cada vez mais vai somatizando, precisamente quando nós estamos, e agora ia buscar aquele exemplo do sexo, não é? No dating, quando fazer, quando nós já queremos uma coisa. Então, às vezes, estas manifestações vêm também como convence-te que já estás capaz. Já estás capaz. Tu já sabes. E o nosso público tem muito isso. Já sabem na cabeça. Malta, vocês já sabem muita coisa. Eu tenho muitas e muitas mulheres, uau, que perspectiva mental já trabalhada, não é? Nós estamos a viver tempos de boom incrível, de ferramentas. Incrível. Mas está aqui. Só que depois é isto, é aqui, ai, 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 porque eu só fui porque eu tinha saudades. Eu assim, pronto, tudo bem, que ótimo teres dito isso. Não foi por amor, não foi por desejo, não havia tesão, era saudades. Então, agora é só veres como é que te podes cuidar de maneira a precisamente preencher esse buraquinho que estava esse vazio emocional. Saudade, carência, vazio, o que for. Porque realmente o corpo já te mostrou que, olha, já vais pagar uma fatura bem mais alta do que aquela só de sair de casa, pegares no carro, ir ter com a pessoa, etc e tal. Então, muitas vezes ele vem mesmo aqui com este espelho de boa, agora é só fica aí sólida. E às vezes, se calhar, não se vai passar muita coisa, mas é precisamente o tempo interno de te fortaleceres, e mais uma vez vou usar esta palavra que é tão importante, não é? De te alinhares. A tua cabeça já sabe, as tuas emoções ainda precisam de ser cuidadas, é o tempo do amor próprio, porque quando estes dois estão alinhados, é muito mais fácil aqui do centro sexual se expressar e te guiar, é uma energia tão magnética, te guiar precisamente para as situações agora, do teu tempo e da mulher e do homem que estás a querer ir. Porque repara, o homem também fala de vazio. Só que o homem fala de vazio quase que ao contrário, é o inverso. É, eu faço sexo com a mesma parceira ou múltiplas parceiras e aparentemente isto resolvia todas as minhas saudades, carências, buracos. Mas, ups, não está a resolver. E não está a resolver porquê? Porque não se conectam aqui. Ao coração. Então mas foi vazio, foi oco, arrependi-me. Já há muitos homens a dizerem isso, só que depois é isto, ficam presos. Não sei como sair disto, porque entre homens ninguém fala disto, os meus amigos estão todos na boa com os datings ou com a mulher, com o sexo ao sábado à noite, porque lá está, não se fala muito destas coisas, mas eu estou a querer mais. O que é isto? Mas, olha, estás a precisar desta conexão com os teus sentimentos, com as tuas emoções, de que é seguro ligar-te a uma pessoa sem que necessariamente isso signifique um anel no dedo, um contrato para a vida, que vais ter que ser o provedor dessa pessoa, neste caso mulher, e de toda a prole. Exato. Tira esse carga, peso, todo não é? esse peso, que depois já é muito mental e de papéis de género. Não, conecta-te. É seguro conectar-te com esse sentimento de que tens um calor, um carinho, uma afinidade, uma empatia com essa mulher, no mínimo, não é? Se são relações casuais, ou se há profundo amor, admiração, respeito, que é tanto o que uma mulher precisa. Não é? Precisa para quê? Para depois devolver ao homem. Porque o homem também precisa muito disso. Então, quando nós estamos aqui, ambos os géneros, não é, fechados, queremos, até podemos ter uma mente liberta de sexo, até podemos fazer, mas a verdade é que nestes tempos também está a deixar de ser tão gostoso. Então, eu também deixo aqui esta nota de fica alerta para isto. Fica alerta porque estás aqui se calhar a ser chamada para aqui.
e não necessariamente para outras técnicas, para mais artigos sexuais, ou seja, para carregar ainda mais. Sim. Sabes que eu recentemente fiz uma imersão com o Rui de Tantra, fomos assim juntos e foi maravilhoso. E foi maravilhoso para desconstruirmos uma série de conceitos. Um deles, essa questão de que às vezes até a forma como a sexualidade ou o Tantra ou outras correntes focam muito, não é? Nos genitais e nas técnicas e ali foi muito libertador perceber que, uau, que toda a vida é erótica, não é? Todo o corpo é erótico e que é muito... Tirar a pressão, tirar a tensão, porque eu acho que isso também depois pode se tornar uma complicação, tanto para homens, mulheres, no ato em si, não é? Porque também vejo os homens, e lá também foi muito interessante, estavam muitos homens a partilhar que sentem essa pressão também de terem de estar sempre erectos e sabes? Então também há essa pressão que se eles não tiverem assim é porque alguma coisa se passa ou porque a mulher já não é, a mulher ou o homem, a pessoa que está, o parceiro ou a parceira já não é suficiente ou o próprio homem já não é suficiente. Há muita coisa que desconstruir. Muita. E é por isso que eu gosto sempre de dizer, vamos começar pelo que está mais vivo. E depois vamos desenrolando. Pode ser comigo, não é? A acompanhar, mas muitas vezes não é, porque é a tal questão. A própria energia vai trazendo as situações de vida e com as ferramentas que as pessoas já têm, é fácil de ir desconstruindo. Agora, é a tal questão, leva o seu tempo. Claro. Eu estou nesse processo e, felizmente, isto vai ser para a vida, porque é aí que também se torna erótico o desenvolvimento pessoal, que é... Eu entrei muito por estar completamente farta de mim própria, não é? Já não me aguento e não consigo sair disto, e agora, que lindo que é... Quem é esta hoje que se vai revelar, não é? A descoberta, a curiosidade, o arriscar. E a sexualidade é isso o também, rir, é esse espelho, não é? E a sexualidade é esse espelho, não é? O brincar com a história, não é? Como hoje nós já brincámos, pensavas que ias ter estes planezinhos todos. Não é? Tanta evolução, para quê? Andas aqui a correr que nem todas as outras pessoas e, portanto... É muito este espírito, sabes? Uma dica que para mim também na minha vida íntima foi incrível, foi quando nós estamos numa relação longa, o quão é importante quando o companheiro chega à casa ou a companheira, nós termos este mindset. Quem é esta pessoa hoje? Porque aí... nós estamos já a entrar nisto, não é? Na vontade de saber, de descobrir. Até porque nas relações longas, quando as coisas não estão bem, nós estávamos a partilhar isso em off, nas relações longas, quando está tudo bem, como é que tu dizias, o sexo só conta 20%. Quando as coisas não estão bem, conta 80%. 80%. Tudo gira. Acho que fala um bocadinho dessa ideia para terminarmos, porque acho que é uma ideia que pode deixar aí muitas reflexões também. Esta questão de que quando as coisas vão bem, o sexo é ali o primezito em terceiro grau, é muito com esta visão ainda romantizada que a sociedade tem e muitas mulheres têm, não é? Que para uma relação longa e depois com uma família, o que interessa é o amor, o que interessa é a partilha de um projeto, é o apoio, é a fidelidade, monogamia, na maioria dos casos, não é? Que é esse o acordo, é fazermos aqueles rituais da família e etc, não é? Quando, na verdade, uma expressão também que eu acho que é muito elucidativa é o amor é o que mantém as pessoas juntas, mas é o sexo que dá vida à relação. Então, quando estas relações, onde realmente há amor, e a esmagadora maioria dos casais que me procura vem com esta frase, mas nós amamos, mas há amor, e depois eu despisto e vejo que há. E a questão é isso, ainda bem, estão no sítio certo, porque aqui nós não vamos quase que falar de amor. Porque o há, ainda por cima. Então, o que falta é isto. E é aí que há amor, mas o casal percebe.
mas estamos acomodados, isto está um bocadinho aborrecido. Todos os dias fazemos a mesma coisa, todos os fins de semana fazemos a mesma coisa, depois já começam a pensar em outras pessoas ou em outras situações, mas querem ficar juntos porque se amam. Então, o que é? E as pessoas chegam genuinamente na ignorância de que, então, e isto? Que é só o que distingue uma parceria, não é, íntima de uma amizade. O sexo. Pois, no sexo há aqui estas questões todas. Então, para mim tem muito a ver esta frase com essa desconstrução. Não. O sexo é o que dá a estabilidade, a base, para nós, de facto, construirmos um projeto de vida. A casa. Mas o lar, não é? E as renovações, e as mudanças, e etc., é o sexo, muito através do erotismo, desta questão de, no dia-a-dia, ir conhecendo mais um do outro, ir nós mesmas arriscando nas nossas descobertas, nos nossos tabus. Trazer esse erotismo para a vida, para o dia-a-dia. Para o dia-a-dia, para a comida, não é? Por exemplo, eu noto uma fase em que o meu erotismo anda cansado, anda com pouco carisma, como eu costumo dizer, está muito associado às fases em que eu não sei o que fazer de comida, em que eu estou cansada de cozinhar, sabes? É isto, é a roda do hamster. E de repente é algo que tem que se quebrar. E aquele chavão do vão passar um fim de semana fora é uma pílulazinha num oceano que precisa de muito mais ondulação. Então é aí que eu digo, é uma ondulação quase que diária. Troquem um mime durante o dia, ou mandem uma foto mais brincalhona, não é? A alça de um sutiã. Isto é o que vais desapertar logo. Mesmo que não o façam, mas é chamar o erótico e é lembrar, nós unimos em primeiro lugar para isto. Depois é que o amor desabrochou, depois é que a vontade de ter uma relação desabrochou, não é? E agora, relações e dating, unindo, há aqui também 4 pontos que eu acho fundamentais para a malta equacionar, que é, para sexo, nós só precisamos de atração. Ponto. A experiência pode ser melhor, sobretudo para mim, não é? Não sentir culpa, depois não sentir arrependimento, etc., se eu adicionar a intenção. Eu quero ter uma experiência íntima a dois com esta pessoa porque, seja por ele, por mim, pelo universo, o que for, eu ponho a minha intenção. Compatibilidade. Há, não há, antes da cama, depois da cama. Como é que eu avalio isto? Quer mais, não quer mais? E o compromisso. Que é, ok, há estas coisas todas, mas eu quero investir numa relação, ver mais, descobrir mais, ou não. E, portanto, isto aplica-se, estes 4 passos, quer no dating, de uma maneira mais circunscrita, não é? Porque não há tanta coisa envolvida, mas numa relação longa também. E aonde, muitas vezes, é a tal história. O amor traz o compromisso e traz a intenção. Mas depois a compatibilidade e a atração são aqui coisas que ficam muito tremidas se nós não adicionamos a energia sexual. Porque até começamos a duvidar da compatibilidade. Exato. Porque os casais dizem isto, nós amamos, mas estamos de cada a pensar que temos que nos separar. Exato. Não é? Então estes 4 pilares eu acho que são importantes e que dão aqui pistas se a gente fizer essa autorreflexão para o que queremos. E lá está, co-criarmos. Nós precisamos de mais 4 horas disto. Não. Agora o tempo de integração tudo disto. Mas vamos voltar, e de melhores vivências. Queremos melhores vivências para todos nós. Temos mesmo de voltar. Tão bom ter-te aqui. Muito obrigada. Aprendo sempre obrigada tanto. A todos. Expando sempre tanto. Obrigada a todos. És tão linda. Grata pelo teu trabalho. Maravilhoso mesmo. Gratidão por teres vindo, querida. Ai, precisamos de mais umas horas com a Tamar. Com certeza que ela vai voltar. Espero que tenha sido uma viagem de desconstrução e também de expansão na vossa vida, na vossa sexualidade. E na próxima semana voltamos para mais uma viagem. Até já!